Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos no Super Enem do IFCE, tá certo? A gente vai começar agora o módulo 9. No módulo 9, a gente vai falar de sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas, conhecidos como PA e PG. No caso dessa primeira aula, vamos falar uma breve introdução de sequências numéricas e explanar tudo o que nós temos sobre progressões aritméticas, que a partir de agora nós vamos chamar de PA, tá certo? Professor Glauber Dantas e sou do campus avançado de Jaguaruana. Primeiro, o que é uma sequência numérica? Como assim, Glauber? Uma sequência numérica? Vamos lá. Na linguagem do dia a dia, o termo sequência significa uma sucessão de coisas em uma ordem determinada, cronológica, de tamanho ou de lógica. Em matemática, a sequência é usada para denotar uma sucessão de números cuja ordem é determinada por uma lei ou função. E, nesse caso, como a gente está trabalhando de função, nós temos que lembrar que temos um domínio. O domínio dessa função, ele é o conjunto dos números naturais, tá certo? E esse conjunto dos números naturais, ele é natural não nulo, ou seja, eu começo do 1. E o que é importante é eu relacionar, eu tenho que tentar relacionar aquele termo, aquele número da sequência com a posição que ele ocupa, tá certo? É por isso que, como a gente vai trabalhar com posição, nós vamos trabalhar com o número natural, posição 1, posição 2, posição 3, e assim sucessivamente. Exemplo, da sequência dos números naturais não nulos. Note que aqui, o número natural, lembra lá daquele meu módulo 3, se eu não me engano, que nós falamos de conjuntos? Esse asterisco aqui significa que eu estou excluindo o número 0. Note que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa sequência ela tem infinitos números. E geralmente quando a gente quer representar um número natural, a gente representa pela letra N do nosso alfabeto, N minúsculo, tá certo? Conjunto de números naturais não nulos é um conjunto infinito. E uma outra sequência que cabe falar aqui para vocês é a sequência de Fibonacci. Essa sequência é construída com a seguinte lei: o primeiro e o segundo termo são iguais a 1, e a partir do terceiro termo, cada termo é obtido pela soma dos dois números anteriores. Como assim, Glauber? Olha só que interessante. Meu primeiro número, 1. Meu segundo número, 1. Aí, a partir daqui, eu vou somar 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. Se eu quisesse seguir a sequência, quem seria o próximo número? 13 mais 21, 34. E assim sucessivamente. Essa sequência ela é muito interessante no nosso dia a dia, ela aparece no nosso dia a dia. Se você fizer a razão de um número pelo anterior, principalmente a partir lá do quinto termo, essa razão ela vai ficar próximo à proporção áurea, à proporção de ouro, tá certo? É 1,618. Essa sequência ela aparece na natureza. Essa sequência, para aqueles que gostam de curiosidades, no livro O Código da Vinci, de Dan Brown, ele baseou muito da criptografia lá através da sequência de Fibonacci, tá ok? Ela passa, de novo, ela aparece no nosso cotidiano, aparece na natureza, tá certo? Então, o que é isso? Sequência numérica. É uma sequência e eu tenho que relacionar a posição com o número. E repare que agora eu fiz uma lei de formação, que foi somar os dois termos anteriores, tá certo? Vamos falar de PA. Observe a seguinte sequência. Eu tenho 2, 5, 8, 11, 14. Eu quero que você repare que cada termo, um número,
A partir do segundo é a soma do anterior com uma constante, constante 3. Olha, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Quem seria o próximo? 14 mais 3, 17. E eu posso, repare que nessa sequência eu posso continuá-la indefinidamente. Essa sequência nós chamamos de progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética, Glauber? Uma sequência numérica é uma progressão aritmética quando a diferença a partir do segundo termo entre qualquer termo e o seu termo anterior, aquele rapaz que está antes dele, é constante. Tá certo? Olha só que interessante. Aqui, se você fizer 14 menos 11, dá 3. 11 menos 8, dá 3. Essa é a definição de PA, não é? Eu vou pegar o número e somar na constante, não. A definição ela tem que ser bem amarrada, beleza? E a gente chama essa constante de razão e representamos pela letra R. Olha, a razão de uma PA é obtida através da expressão R igual a qualquer termo menos o termo que está antes. Se eu quero saber qual é a razão dessa PA, eu posso pegar qualquer termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Eu vou pegar o quarto termo. Como eu quero destacar esse quarto termo, chamaremos esse quarto termo de A índice 4. Esse índice é a posição que ele ocupa. E como eu quero a razão, eu vou subtrair do termo anterior. Quem é o anterior ao quarto termo? É o terceiro termo. Quem é A4? 11. Menos. E o A3? 8. 11 menos 8, 3. Para determinar a razão, eu posso pegar em qualquer local da sequência, não necessariamente no primeiro termo. Outra coisa interessante, pessoal. Olha só que coisa bonitinha. Observe a sequência. 2, 5, 8, 11, 14. Eu vou focar nesse 8 aqui, tá certo? Quem é que está do lado dele? 5 e 11. 5 mais 11 dá 16. E 16 dividido por 2 dá 8. Mas eu vou pular uma posição. De vez de pegar o 5 que está exatamente anterior, eu vou pular para o 2. E vou pular para o 14. 2 mais 14 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. E é por isso que o nome é progressão aritmética, porque cada termo é uma média aritmética de termos equidistantes a ele. Vamos ver. Consequência da definição. Em toda PA, cada termo intermediário é a média aritmética de dois termos equidistantes a ele. Em particular, a gente usa o caso para 3 termos. Se eu tenho uma PA aqui, A índice 1, A índice 2 e A índice 3, isso aqui forma uma PA, então o termo do meio, o A2, é A1 mais A3 sobre 2. Isso salvou muito minha vida quando eu estou resolvendo questão que envolve PA. Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui. Exemplo. Um exemplo simples que é para você usar a fórmula. Determina a razão da PA 45, X e 67. Então, o que é que ele me garante? Que esses 3 termos estão em PA. Então, o meu primeiro termo é o 45, o meu segundo termo é o X e o meu terceiro termo é 67. O fato desses 3 termos estarem em PA significa que, pela consequência da definição, pelo motivo do nome, como costumo falar, o segundo termo é a média aritmética dos seus termos vizinhos, de A1 mais A3. Então, A2, A índice 2 é A1, A índice 1 mais A índice 3 sobre 2. A índice 1, 45. A índice 3, 67. 45 mais 67, 112. 112 dividido por 2, 56. Então, a PA é 45, 56 e 67. Só que o que é o que eu quero? Eu quero a razão. Para determinar a razão, eu só preciso subtrair um termo do seu anterior.
Portanto, a razão será 56 menos 45, que dá 11. Tá ok? Viu como é que é simples? PA é tranquilo. Vamos lá, classificações. Uma PA pode ser crescente, ou seja, os valores vão aumentando, tipo aquela que a gente viu no começo, 2, 5, 8 e tal. Isso acontece quando a razão ela é um número positivo. Como exemplo, eu botei aí a razão 2. Note que a PA ela sempre vai ter os números aumentando, 3, 5, 7, 9. Uma PA pode ser decrescente. Isso ocorre quando a razão ela é um número negativo. Exemplo, 3, 1, menos 3. Note que a razão aí, nesse caso, é o número menos 2. E a PA constante é quando a razão é zero. Olha que simples. Razão zero, constante. Razão positiva, crescente. Razão negativa, decrescente. Isso é bom quando você vai fazer, que ele coloca no detalhe lá, a PA é crescente. Aí você consegue escolher das duas qual é. Tá certo? Pronto, nesse exemplo aí, a PA 3, 3, 3, 3 tem primeiro termo 3 e razão 0. E isso forma uma PA, porque ela não quebra a definição, tá certo? Vamos lá. Termo geral da PA. O que é que acontece aqui, pessoal? Eu quero determinar uma PA. Eu preciso determinar o 50º termo. Eu tenho uma opção. Eu vou pegar o primeiro termo e a razão e vou sair somando até chegar no A índice 50. Só que existe uma forma de chegar nesse resultado mais imediata. Vamos ver. Vamos agora encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Seja A1 o primeiro termo da PA e a razão R de razão R. Olha, o valor do segundo termo é igual ao primeiro mais a razão. E assim sucessivamente. Como assim? O terceiro é o segundo mais a razão. O quarto é o terceiro mais a razão. Vamos montar isso aí. A índice 2 é a índice 1 mais R. Quem é a índice 3? É a índice 2 mais R. Só que a índice 2, eu sei que é a índice 1 mais R. Então vou substituir. A índice 1 mais R mais R. R mais R, a gente se lembra lá, que dá 2R. Quem será o A índice 4? É o A índice 3 mais R de novo. Eu sempre estou somando razão, tá certo? Então, mas quem é a índice 3? A gente já determinou que é A índice 1 mais 2R. Note que na minha expressão eu tenho 2R mais R. Agora, olha só que interessante, pessoal. Na posição 4, o número que multiplica R é 3. Na posição 3, o número que multiplica R é 2. Até mesmo na posição 2, o número que multiplica R é 1. Note que o número que multiplica a razão cai uma unidade da posição dele. Então, eu posso usar essa consequência e determinar que qualquer termo, A índice N, onde esse N é a posição que ele ocupa, é o primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Então, se eu tiver o primeiro termo, tiver a razão, eu encontro qualquer termo sabendo da posição dele. Olha só que coisa interessante, minha gente. Eu tenho A índice N, A índice 1, N e R. Geralmente, o que é que acontece? Eu tenho 4 variáveis aí. Geralmente ele te entrega 3 para você achar uma. Glauber, mas eu já peguei questão que acaba só entrega 2. Aí você usa o raciocínio lógico para poder chegar na terceira expressão, tá certo? Percebemos que para encontrar qualquer termo de uma PA, precisamos saber do primeiro termo e da razão. Se você não souber, vá correndo atrás que a gente acha. Vamos ver um exemplo, como é que funciona isso. Alguns exemplos. Calcule o 10º termo da PA com A índice 1 igual a 3 e R igual a menos 2. Como ele quer o 10º termo, temos que N é igual a 10. E aqui eu vou usar direto a fórmula do termo geral. Vamos lembrar aqui a fórmula. A índice N é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o 10º termo vai ser
3 mais 9 vezes menos 2. Em toda expressão numérica, que eu tenho uma multiplicação e uma adição, primeiro eu resolvo a multiplicação. 9 vezes menos 2 dá menos 18. 3 menos 18, sinais diferentes. Subtraímos e damos o sinal do maior em módulo. Quem é maior é 18, então o resultado vai ficar menos 15. Tá ok? Note que aí ele deu o primeiro termo, deu a razão e pediu a posição. Eu poderia também estender. Como assim? 3 com menos 2 dá 1, com menos 2 dá menos 1, com menos 2 dá menos 3. Pode-se fazer também. Dependendo da situação, você pode chegar até no resultado de forma mais rápida. Tá ok? Um outro exemplo. Determine o primeiro termo de uma PA de razão 3 e 20º termo igual a 30. Então, se ele está dizendo para mim que o 20º termo é 30, a índice 20 é igual a 30. N é 20 e R é 3. Ó, repare, eu estou te dando 3 termos, 3 valores, e peço o quarto. Peço quem? O primeiro. A1 é igual a 19 vezes 3. Lembra aqui, ó, eu estou usando o termo geral. A N é A1 mais N menos 1 vezes R. Quando eu substituo N por 20, 20 menos 1, 19. Aí, 19 vezes 3. 19 vezes 3. 20 vezes 3 dá 60. Menos 3, 57. 57 que está positivo passa para o outro termo, para o outro membro da equação negativo. Ficamos com 30 menos 57. Portanto, meu primeiro termo é menos 27. Viu como é simples, pessoal? Interpolação de meios aritméticos. O que é isso, Glauber? Interpolar, colocar entre dois polos. Eu tenho dois números e quero colocar números entre eles de tal forma que esses números formem uma PA. Consiste em inserir meios aritméticos, por isso que tem que estar em PA, entre dois números dados, ou seja, inserir termos entre dois números, de tal forma que esses números formem uma PA. Vamos lá, exemplo. Interpole 5 meios entre 2 e 20. Então, o que é que eu tenho aqui? Temos a seguinte PA. Eu tenho 2, que é o primeiro termo. Eu tenho que ter 5 termos lá dentro, então eu vou ter o A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 5, A índice 6, e vou ter o 20. Neste caso aqui, esse 2 é o primeiro termo, e esse 20 aqui é o sétimo termo, tá certo? Com isso, a gente consegue determinar a razão. Quem é a índice 7? É a índice 1 mais 6R. Lembra? 7 menos 1, 6. 20 é igual a 2 mais 6R. 2 que está positivo, eu passei para o outro membro da equação negativo. 20 menos 2, 18. 18 dividido por 6, 3. Então, R é igual a 3. Tá certo? Ora, se R é igual a 3, como é que eu vou fazer para determinar a razão? É só eu pegar e somar o povo. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Mais 3, 17. Mais 3, 20. E olha só que coisa interessante. Coloquei 5 números entre 2 e 20 e esses 5 números formam nessa ordem uma PA. E para finalizar a parte de PA, vamos para a soma de termos de uma PA. O que é isso? Eu tenho dado uma porrada de termos e eu quero somar, sabendo que esses termos estão em PA. Primeiro, eu tenho que pegar a seguinte brincadeira. Consideremos a PA finita de razão R. A índice 1, a índice 2, a índice 3 e assim sucessivamente até o último termo. A soma de seus termos é quem? É a 1, a mais a 2, mais a 3, sucessivamente. Note que podemos agrupar termos equidistantes do extremo. Como assim? Eu vou pegar esse rapaz e agrupar com esse último. Eu vou pegar esse segundo termo e agrupar com esse penúltimo. Por quê? Porque existe uma propriedade que me garante que esses agrupamentos eles são todos iguais. Tá certo? Então, eu tenho a índice 1 mais a índice N, a índice 2 mais a índice N menos 1, a índice 3 mais a índice N menos 2, e assim sucessivamente. Dessa forma, todos esses pares de termos são iguais a índice 1 mais a índice N. E quantos pares de termos eu tenho? Ora, se eu tenho N termos e estou agrupando de 2 em 2, eu vou ter N sobre 2 termos.
tá certo? Por isso que a soma dos n primeiro termos de uma PA é expressa por A índice 1 mais A índice n vezes n sobre 2. Beleza? Vamos ver um exemplozinho para a gente poder se ligar. Calcule a soma dos 50 primeiros termos de uma PA. 2, 6, assim sucessivamente. Olha, duas opções. Eu posso escrever os 50 termos e depois somar, que era o que o pessoal fazia antigamente, ou posso usar a lógica. Eu não quero os 50 primeiros termos, eu preciso do primeiro termo e do 50º. Então, vamos primeiro achar o 50º termo. Notem que se o primeiro é 2 e o segundo é 6, a razão R é 6 menos 2. Por isso que R está 4. Vamos encontrar o 50º termo. Quem é A índice 50? Lembra? 50 menos 1, 49. Substituindo direto na fórmula do termo geral, A índice 50 vai ser 2 mais 49 vezes 4. Numa expressão numérica, primeiro resolvo a multiplicação. 49 vezes 4 é 50 menos 1. 50 vezes 4 dá 200. 4 vezes 1, 4. 200 menos 4, 196. Mais o 2, que é o primeiro termo, 198. Eu cheguei no 50º termo. Olha, eu estou fazendo conta, mostrando como é que eu faço conta de cabeça, tá? Mas chegando na prova, para você que está nervoso, bota no papelzinho que sai, tranquilamente. Então, agora eu vou usar a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA. Vai ser A índice 1 mais A índice n vezes n sobre 2. Vamos lá. 2 mais 198 vezes 50 sobre 2. 200 vezes 25. Aqui eu cortei 50 por 2. Dá 25. Beleza? Com isso, a soma dos 50 primeiros termos dá 5.000. Tá certo? E com isso a gente termina essa parte de sequência numérica e PA. Vamos resolver duas questões do Enem para vocês verem como é que isso cai na prova do Enem, que é a preocupação de vocês. Vamos lá. Questão do Enem. O número mensal de passagem de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Que padrão é esse? Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Vamos lá. Em janeiro, 33 mil. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Repare que está aumentando 1.500 passagens por mês. Então, eu identifiquei a PA. Ó, você lê um problema, você identifica. Eita, identifiquei a PA. Então, a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça é: o que é que eu sei de PA? Eu sei a consequência da definição, eu sei do termo geral e sei da soma. O que é que ele quer? Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho? Ele quer o termo de julho. Então, eu vou considerar isso como a PA. Vamos lá, vamos resolver essa brincadeirinha aí. Janeiro, 33 mil, fevereiro, 34.500, março, 36 mil. Julho, então, janeiro vai ser o meu primeiro termo, fevereiro vai ser meu segundo termo, março vai ser meu terceiro termo, julho, que é o que eu quero, vai ser quem? O meu sétimo termo. Eu poderia só sair somando. 34, quem seria o próximo? 37.500, depois 39 mil, assim sucessivamente. É uma forma de fazer, tá certo? Mas vamos usar a PA. Percebemos que as passagens formam uma PA e esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Temos que o primeiro termo é 33 mil, a razão é o segundo menos o primeiro, que é 34.500 menos 33 mil, que dá 1.500. Tem o primeiro termo, tem uma razão, vou achar o sétimo termo, que o julho é o mês 7, né? Ó, vou achar o sétimo termo através do termo geral da PA. Vamos lá. Usando a fórmula do termo geral, lembra lá dela? Vou botar aqui. A índice N é A índice 1 mais N menos 1 vezes R. Então, se eu quero 7, 7 menos 1, 6. A índice 7 é A índice 1 mais 6R. Portanto, o sétimo termo vai ser 33 mil mais 6 vezes 1.500. Numa expressão numérica, primeiro resolva a multiplicação para depois resolver a adição. 6 vezes 1.500, 9 mil. Mais 33 mil, que é o primeiro termo, vai dar
42 mil. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Simples assim, tá certo? Vamos para mais um, só para a gente terminar. Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário: correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo, para contabilizar seu rendimento. Ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazena em sua memória no máximo 9,5 km de corrida caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para a reserva dos dados. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treino diário? Olha, ele começou com 300 e vai aumentando 200 por dia. Então, 300 no segundo dia, 500, no terceiro dia, 700, no quarto dia, 900. Você pode sair fazendo, uma forma que eu faria essa questão para não ter dor de cabeça era justamente isso. Juntava quanto ele fez em cada dia e no chip ele armazena. Então, ele junta. Se junta, soma. Isso aí é somando e verificar quando dava 9.500 metros. Tá certo? Vamos ver, resolução. Aí aqui eu vou usar a PA. Eu tenho o primeiro termo 300 e tenho a razão 200. O chip armazena em sua memória no máximo 9,5 km. Uma coisa que a gente tem que se lembrar é que se está dando em metros, trabalhe sempre em metros ou trabalhe tudo em quilômetros. Nesse caso, eu vou transformar 9,5 km para metros, que dá 9.500. Então, a soma é 9.500. Quantos termos tem? Vamos lá. Pela fórmula da soma, temos a índice 1 mais a índice n vezes n sobre 2 é igual a 9.500. Estou usando direto a soma dos termos, tá? Olha, passei esse 2 aqui multiplicando 2 vezes 9.500. E a índice n, eu usei a fórmula do termo geral. A índice 1 mais n menos 1 vezes r, tá certo? Vamos substituir os valores. 300 mais 300 mais n menos 1 vezes 200 vezes n é igual a 19.000. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. 200 vezes n dá 200n, 200 vezes 1 dá 200. Então, 300 mais 300, 600, menos 200, 400. Aí agora, com este nzinho aqui, multiplica. Você está vendo que a gente chegou numa equação do segundo grau. N ao quadrado mais 2n menos 95 igual a 0. Vou resolver essa equação do segundo grau. Quem é n? Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Tá lá. Menos 2 mais ou menos. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, sim, aqui é menos 95, tá? Desculpa aí. Então tá entre parênteses. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 95 dá 380. Mais 4, 384. Glaube, eu não sei qual é a raiz de 384, não. Mas você sabe que 20 vezes 20 é 400. 19 vezes 19 é 361, se eu não me engano. Então, 384 é alguma coisa entre 19 e 20, tá certo? Aí eu usei esse fato. Então, eu preciso pegar alguém, eu peguei 19. Tá ok? 19 é menor, então o n é maior do que isso. Ou seja, vou usar 19. Menos 2 mais 19, 17. Mais 2 sobre 2, 8,5. 8,5 não me interessa. 8,5 a gente trabalha com número natural, tá certo? Então, não será 8,5, será 8, que é a alternativa B. Beleza, pessoal? Porque depois 9 já passou os 9.500, tá certo? E com isso a gente conclui essa parte de progressões, de sequências numéricas e progressões. Espero que vocês tenham entendido. Saúde e sucesso para todos e até a próxima.